Nosso papo técnico de hoje, vamos continuar com a nossa série sobre como escolher os componentes para montar um PC, né? E nós vamos falar agora sobre a placa-mãe, tá? Você escolher uma placa-mãe, tá? Claro, dentro das suas condições financeiras, obviamente que tudo que eu estou falando aqui, falei no primeiro episódio, vou falar até o último episódio dessa série, tudo vai demandar de preço, de valor, né? Do tamanho do teu bolso, obviamente, mas você tem que se atentar a alguns detalhes, para você não cometer erros, né? Ou montar uma configuração defasada, ou montar uma configuração que não funciona, né? Por vários tipos de motivos, como eu falei no vídeo anterior sobre processadores que tem o F na Intel e o processador que tem o G na AMD, e assim por diante. Tá? Então, se não viu, vai lá, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo lá para você entender exatamente o que eu estou falando, que é a sequência, a continuação desse nosso vídeo aqui hoje. Não esqueça de curtir, deixa um like aí pra gente, se inscreve nas redes sociais, se inscreve no nosso canal lá do YouTube, segue a gente no Instagram, para a gente poder aumentar cada vez mais a comunidade da Myers Informática. Então vamos lá. Placa-mãe é a placa base de qualquer computador, o processador é conectado nela, a memória e todos os outros componentes. E ela determina muitas vezes o que eu posso conectar. Por exemplo, você vai lá, já aconteceu, o cliente meu, o cara foi lá, viu uma placa-mãe, porra, show de bola, tinha tudo que ele queria, um monte de porta USB, que ele queria um monte de porta USB, tinha lá conexões para colocar os ARGB que ele estava querendo, para o gabinete que ele escolheu, e plá, não, show de bola, beleza. Aí ele comprou a placa-mãe. Show! Numa promoção, maravilhosa, a placa-mãe era 1.499, estava na promoção do Black Friday 999, foi lá, pegou, comprou, tranquilo. Aí foi lá e comprou o processador que ele queria, né? Comprou o processador, ele comprou um Core i5, um 14600K, liberado por overclock, porra, tava num preço legal, show de bola, maravilhoso. Aí o cara chega e traz para mim. Aí eu olho a máquina, abro a caixa, onde tem umas peças, pego a placa-mãe, porra, show de bola, placa-mãe legal pra caramba. E pego o processador. Quando eu pego o processador, olho a placa-mãe, olho pra cara dele, tá, mas o que tu quer que eu faça com isso aqui? Não, esse processador, não, mas isso aqui é incompatível. Ele comprou um processador da Intel e comprou uma placa-mãe pra AMD. Não tem o que fazer, cara. São incompatíveis entre si. Ou ele troca a placa-mãe por uma placa-mãe que suporta o processador Intel que ele comprou, ou ele troca o processador da Intel que ele comprou por um processador da AMD que é suportado para essa placa-mãe, tá entendendo? Esses detalhes, então, você tem que tomar cuidado, tá? Cada placa-mãe, ela determina para que tipo de processador ela é. Tem processadores, placas-mães para processadores da Intel, tá? Por quê? Porque a placa-mãe é controlada por um cara, tá, que ainda é chamado de chipset, que é um conjunto de chips que controla. Não é bem exatamente mais ele, é um conjunto de situações, tá? O que era chipset antigamente, na Intel hoje chama-se PCH, na AMD chama-se FCH. Tá? O antigo chipset que era formado pelo Northbridge e Southbridge, a função Northbridge foi basicamente eliminada, colocada toda dentro do processador, tá? Que ele tinha ali vídeo integrado, controlador de memória e assim por diante, e as funções secundárias que eram do Southbridge ficaram ali, tá? Foram formuladas e acabaram formando na Intel com o chipset o PCH, e na AMD o FCH. Não vou também entrar no mérito técnico disso, é só para vocês terem uma noção. Tá? E esse chipset que é desenvolvido ali, o PCH da Intel, ele controla e determina, junto com o socket, que o que é o socket? O socket é onde o processador é encaixado na placa-mãe, tá? Onde você vai travar o processador. Quais processadores podem ser suportados? Por exemplo, atualmente, a Intel, 12ª, 13ª e 14ª geração de processadores. Vocês não sabem o que é a geração que eu estou falando? Dá uma olhada no vídeo lá sobre processadores que a gente fez, tá? Antes desse aqui. Essas três gerações, 12ª, 13ª e 14ª geração, são compatíveis com o mesmo tipo de socket, LGA 1700. Significa que uma placa-mãe, tá, que use um socket LGA 1700 pode suportar processadores da 12ª, 13ª e 14ª. Excelente para upgrade. Tu comprasse lá em 2022 um Core i5 12400, tá? Por exemplo. E agora está em 2024 ou ano que vem, 2025, sei lá, vai fazer um upgrade, tu pode ir para um i7, tá? 14.700K, por exemplo. A placa vai suportar. Desde que, claro, ela seja uma placa, porque assim, o que acaba acontecendo? Existe na placa o VRM, que é o circuito regulador de tensão, que são as fases, tá? Não vou entrar novamente, a gente está fazendo um vídeo mais para
didático. Então, o VRM é o circuito que alimenta o processador. Ele é formado por fases. Quanto menos fases o VRM tem, ele suporta processadores menos potentes. Tá? Então, muitas placas-mães de entrada, que são as placas mais baratas, têm menos recursos, elas têm um VRM com menos fases. Tá? 6 fases, por exemplo. Então, vou suportar aí Celeron, Pentium G, Core i3 e até ali um Core i5 no pau da goiaba. Aí você, para colocar um i7 ou i9, apesar que lá na tabela dela de compatibilidade pode até estar, porque quando você entra no site do fabricante, tá? Lá no site, tu entra, eu quero escolheu a placa-mãe, tá? Escolheu lá uma B660 TUF Game, por exemplo, que é para processadores da LGA 1700 da Intel, tá? Foi lançado com a 12ª geração. Então lá nela, quando tu entra lá no site, entrou lá no site, lá, a TUF B660 é uma série da ASUS, tu entra no site da ASUS, bota lá o modelo, é só botar na internet, lá no Google, ASUS B660 TUF Game, vai vir link, tu vai clicar, aí ele vai dar o modelo lá, as especificações e tal. Procura um cara chamado na página dessa placa-mãe, chamado suporte. Tá? Eu estou exemplificando que a Intel, mas serve para AMD, a mesma coisa. Tá? Aí tu clica em suporte. Lá em suporte vai ter um item chamado CPUs compatíveis, CPU suportadas, CPU suporte list, alguma coisa nesse sentido. Clica, vai ter a relação de todos os processadores que aquela placa-mãe suporta. Tá? Então, se o processador que tu escolheu não tiver naquela lista, esquece aquela placa-mãe. Parte para outra. Aquela placa-mãe lá não vai ser compatível com o processador que tu já escolheu. Tá? Ou você vai trocar o processador, mas vamos centralizar que você está mantendo aquele processador. É aquele que tu quer, porque está numa promoção, etc. Ou que ela atende o que tu quer, tu já viu umas configurações, umas comparações, é esse aquele. Tu já escolheu o processador. Então não vamos ficar naquela, mas e se eu quiser trocar? Gente, já falamos sobre o processador, então já está com o processador definido. Então, se o processador que tu definiu, que tu escolheu, não está na lista de compatibilidade da placa-mãe, lá no CPU Support List, lá, CPU compatíveis, pega outra placa-mãe. Aquela placa-mãe não vai servir, não adianta comprar. Mas ela tem os recursos, ela está num preço bom. Não vai adiantar, porque ela não vai funcionar para o teu processador. Tá? Então, já falei que a AMD e a Intel são incompatíveis entre si. Não adianta escolher um processador Intel e pegar uma placa-mãe da AMD ou vice-versa, que não vai funcionar. Tá? Então, você tem que ter isso em mente quando você vai utilizar. Então, é o primeiro ponto. É pegar um processador que seja compatível, tá? Uma placa-mãe que seja compatível com o teu processador e que tenha os recursos que você quer, tem a quantidade de USBs que você quer, tem ali uma quantidade X de portas SATA, muito importante hoje em dia, tenha slot ou socket, como queiram, para SSD M.2, que é a bola da vez no momento, você precisa ter, tá? Então, quer dizer, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu peguei essa plaquinha mãe aqui, tá? Uma placa-mãe aqui, é uma da H110, se não me engano, é a 7ª, 8ª geração. Ó, essa placa-mãe aqui tem o socket LGA, esse é o socket que eu estou falando aqui, ó, onde o processador é encaixado, esse aqui é o socket LGA, tá? Onde tem os pinos, é muito comum os pinos na Intel, os pinos são na placa-mãe. A AMD, só agora no novo socket, que é o M5, tá? Que é a série Ryzen 7000, que é a mais cara, que só usa DDR5, agora que eles passaram para esse tipo de sistema aqui, ou seja, pinos, tá? Na placa-mãe. Toda a geração, toda a história da AMD nas últimas décadas, tá? Ela usa sockets PGA, ou seja, o pino está no processador. Aqui no socket só tem a furação para encaixar, tá? Estilos e tecnologias diferentes. Então, só um socket. Então, vocês sabem que já dá para ver que mecanicamente é coisa incompatível entre si. Então, essa placa-mãe aqui, se nós olharmos ela não tem em nenhum local, por exemplo, tá? Um socket ou um slot para SSDs M.2. Quer dizer, eu estou comprando uma placa-mãe que eu tenho aqui, eu tenho 4 portas SATAs aqui, tá? Tem um slot PCI Express X16, 2 PCI Express X1 aqui, dá para colocar uma placa de vídeo, tem aqui reserva para colocar uma plaquinha de captura, ou colocar uma placa de rede melhor do que vem, etc. Tal. Rede também é uma coisa interessante, tens aqui a porta LAN, né? A o conector RJ45, hoje em dia tem que ser barramento 10/100/1000, ou seja, uma porta de rede gigabit, que suporta até 1000 megabits de velocidade na internet. Não adianta você comprar uma placa-mãe que é 10/100 aqui, e tu tens uma internet de 400 megabits. Aqui a placa vai de 10 a 100 megabits, e a tua internet de 400 megabits ela vai funcionar como 100 megabits, tu está jogando todo o dinheiro da internet fora.
basicamente. Então, placa de rede tem que ser 10/100/1000, ou seja, placa de rede de 1 gigabit, né? 1 gigabit. Você vai ter só um padrão. Ah, tu vai usar vídeo integrado, o teu processador é um processador da Intel que não tem a série F, porque tu não vai colocar placa de vídeo agora, ou o teu processador é da AMD, que usa o G, que tem vídeo integrado, então tu vai usar o vídeo integrado, não vai colocar uma placa de vídeo, então você tem que observar que ela tem que ter as saídas aqui. Por exemplo, essa aqui tem uma VGA e uma HDMI nela de saída. Ah, mas o teu monitor, ele é DisplayPort. Bom, aqui nessa placa aqui não vai rolar, porque não tem uma DisplayPort aqui, tem uma VGA e tem uma HDMI. Tá? Então, o teu monitor não tem suporte para HDMI, e nem muito menos para VGA, só DisplayPort. Tá? Ou tu vai usar um adaptador, que eu não recomendo, ou essa placa aqui não vai servir. Já não serve por quê? Porque tu precisa de uma conexão de DisplayPort, mesmo que seja para vídeo integrado, ela não tem, e tu vais usar um SSD M.2 e ela não tem. Pronto, já tens um problema. Essa placa aqui não serve. Estão entendendo? Tá? Agora, não, eu vou usar um HD que eu tenho lá, etc, um SSD SATA. Bom, aí tem, não precisa de SSD M.2, tá aqui o SATA. Tá? Meu monitor é VGA, é antiguinho, que é do escritório, tem VGA aqui, pronto, essa placa serve. Entendeu? É uma placa de entrada, mais simples. Então você tem que observar esse tipo de coisa. Aí eu vou pegar uma outra aqui, essa ali é da Intel, vou pegar uma aqui, aí tô saindo de uma base para uma top. Ó, essa é uma X570, tá? Para sockets AM4 da AMD, séries Ryzen 5000. Então, eu tenho aqui nessa estrutura, tá, 2 conectores de slots SSD M.2. Não tem um, tem 2 aqui, tá, nesse elemento aqui. E tenho aqui atrás, vamos colocar aqui, tem aqui, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, HDMI DisplayPort. Também tem. Então, essa placa aqui atende mesmo. Eu tenho mais de um slot para SSD M.2. E tem uma DisplayPort, vou usar vídeo integrado por enquanto. Ou vou comprar um Ryzen 5600G, que tem vídeo integrado. Pode botar aqui sem problema nenhum, que tem DisplayPort, teu monitor é só DisplayPort, você vai poder conectar. Tens aqui para te utilizar os SSDs M.2 aqui, tens mais de uma byte. Estão entendendo? Então, é uma placa top. Claro que o preço dessa aqui, um exemplo, é R$700 e dessa aqui é R$2.000. Tá? Isso vai acabar acontecendo, isso não tenha dúvida. Tá? Então são coisas que você tem que observar. Entra lá no site, isso aqui é uma X570, entra lá da Colorful, entra lá no site da Colorful, X570, Gaming Pro, e vê lá no CPU Support List os processadores suportados. Tá? Aí você tem que ver quantidade de memória RAM que você vai colocar. Por exemplo, a de entrada só tem 2 slots de memória, para você colocar a memória RAM aqui. Aí nós pegamos aqui a outra que é top de linha. Tem 4. Tá? E, consequentemente, também tem o seguinte, lá no site do fabricante, porque quando tu entra no site, tá, ele vai te dizer qual é a capacidade máxima suportada. Tá? Vamos supor, aqui é DDR4, ali é DDR4. Não, beleza, só que aí aqui, por exemplo, suporta no máximo 32 GB de RAM, em 2 módulos de 16 GB cada um. Então 16 aqui, 16 aqui dá 32, tá? E aí nós temos aqui nessa outra placa que eu tenho aqui, por exemplo, que ela pode suportar 128 GB de RAM, onde cada um desses aqui pode suportar até 32 GB. Então dá 32, 64, 128, tá? Pronto. Essa aqui tem uma capacidade maior, então de repente atende ao que tu precisa. Tá? Essa placa-mãe, uma placa-mãe tem o Dual Channel. O que é o Dual Channel? O Dual Channel é quando você pode juntar, tá, 2 memórias RAMs, quando você coloca nos slots, normalmente costuma ser o slot 1 e o slot 3, ativa o Dual Channel, o slot 2 e o slot 4, ativa o Dual Channel. O 1 e o 2 não ativa o Dual Channel. Tá? A menos que seja só tenha 2 slots, 1 e 2. Aí ele ativa o Dual Channel. Aí é um Dual Channel só com 2 slots. Tá? Se colocar um único módulo, né, vamos chamar de pente, que é o mais popular, um único pente de memória não ativa o Dual Channel, bota 2 pentes de memória e vai ativar o Dual Channel. Claro que tem os recursos do Dual Channel, assim, hoje em dia tamanhos diferentes, marcas diferentes, tá? Não tem problema. O problema todo hoje em dia é você ter frequências diferentes. Tu compra lá 8 GB de DDR4 2400 e compra mais 8 GB de DDR4 3200 depois. Dependendo da placa-mãe do Dual Channel não vai funcionar, por causa das frequências diferentes. Então, pelo menos, se uma é 16 GB, outra é 8, vai funcionar. Uma é da Samsung, outra é da Corsair.
tá? Vai funcionar. O grande problema que pega hoje para ativar o dual channel é a frequência diferente. 1, 2, 4, 6, 3, 200 pode não ativar o dual channel. Tá, mas o que o dual channel vai fazer? Ele vai dobrar a taxa de comunicação que existe entre os bancos de memória, né, os peitos de memória, com o controlador de memória dentro do processador. Então, o normal é uma comunicação na faixa de 64 bits e ela passa a ser 128 bits. Tem ganho? Tem ganho. Tá? Então a memória não vai ficar mais rápida, mas vai se comunicar de forma mais rápida e isso vai dar um ganho final na performance geral da máquina. Então uma coisa interessante de pensar se você colocar só um módulo de memória, não importa se a placa é de entrada ou top de linha, não tem dual channel. Dual channel só trabalha pelo menos com 2 módulos de memória em diante, tá? Para que você possa fazer. Lembrando, pares. Tá? Tem até um 3-channel em algumas placas antigas onde você tem que botar 3. Né? 1, 3 e 5, vamos supor, nas sequências. Tá? Mas não é tão comum encontrar placas 3-channel. A maioria delas são dual channel. Tá? Se tu tens 4 slots de memória, tu colocar 3 slots também não ativa dual channel, porque tu tá matando dual channel colocando terceiro. Aí tem que ser em pares, 2, 2. Entendeu? Ou coloca 2 slots para ativar dual channel e deixa 2 parado, ou coloca 4 slots para ativar dual channel. Aí é aquele detalhe. A menos que a tua placa-mãe só tenha, por exemplo, que nem uma placa dessa aqui tem dual channel, mas ativa dual channel 2. Se tu preencher um aqui, não tem dual channel. Se preencher os dois, tem dual channel, respeitando o lance da frequência que eu falei para vocês. Então, são coisas que você tem que observar, tá? Na tua placa-mãe, para ver se ela tem os recursos que você precisa. Aí tudo vai depender do tamanho do teu bolso também. Tá? Então, eu quero montar uma máquina utilizando SSDs M.2. Essa placa-mãe aqui não serve. Ela não tem slot SSD M.2. Não vai adiantar para nada. Tá? Aí tu pega uma placa-mãe que tem slot SSD M.2, beleza, tranquilo. Só que aí é aquele detalhe, tá? Porque tudo está interligado entre si. Então tudo que eu estou falando aqui, eu volto a falar como eu falei na aula no vídeo anterior e estou reforçando agora. Tá? De repente, tu vai comprar um SSD, tu viu lá um SSD de 2 TB que trabalha a 7.400 megabytes por segundo para ler e 7.100 para gravar. Meu, é show de bola, tá num preço maravilhoso, Black Friday. Só que aí quando tu compra a tua placa-mãe, tu vai olhar que a velocidade do slot, isso tu vai ter que observar também, tá? Ele funciona, tá? Ele é um PCI Express 3.0 X4. O que isso significa? Significa que a grosso modo ele vai trabalhar 4.000 megabytes por segundo no máximo. Mas o teu que tu comprou é de 7.000 vai trabalhar 4.000, tá? Para você poder utilizar esse poder que você tem ali, teria que ser um slot, ou um socket, como queiram, M.2, PCI Express 4.0 X4. Aí ele pode chegar a 8.000, tá dentro das tuas especificações. Tá? E assim vai, porque cada placa-mãe tem um barramento, que é o barramento de transferência de dados, que hoje o barramento principal é o PCI Express. Ele serve tanto para você utilizar aqui para as placas de vídeo, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3 slots para placa de vídeo aqui, PCI Express X16. Quando esse X16, esse aqui é um X1, esse aqui é um X16. O que é esse X ali? A quantidade de lanes, de linhas de comunicação. Cada X, tá? É uma linha de comunicação que você vai ter. Então, quanto mais linhas de comunicação tiver, mais rápido será, maior a taxa de transferência de dados que vai ter. E aí tem as gerações. PCI Express começou na 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, está atualmente na 5.0. Tá? Como é que funciona? Rapidamente para você entender. O X1 do 1.0 era 250 megabytes por segundo. Tá? O X1 do 2.0 é 500 megabytes por segundo. O X1 do 3.0 é 1.000. O X1 do 4.0 é 2.000. O X1 do 5.0 é 4.000. Ou seja, sempre dobra. Entendeu? Então o que você tem? Todos os slots, tá, que você encontra aqui de SSDs M.2, tá, eles costumam trabalhar justamente numa velocidade do PCI Express. Então, você tem hoje em dia, atualmente, as placas-mães, vou falar atualmente, tá? Tem coisas mais antigas. Você trabalha aqui com slots PCI Express, tá? Geração 3.0 ou 4.0, até 5, mas tá, até ali. 3.0 é o mínimo hoje em dia em placas mais modernas. 3.0, 4.0 ou 5.0, X4, ou seja, com 4 linhas de comunicação. Então, um slot que é 3.0, tá? PCI Express 3.0 com X4, no 3.0, cada X1 vale 1.000. Como é vezes 4, que são X4, né, você chega a 4.000. Então, aquele SSD que tu quer comprar de 7.400 e 7.100 de gravação não vai rolar. Ele vai funcionar, mas vai funcionar velocidade mais baixa. Aí o que tu faz?
Aí você vai lá e troca, daí tem que escolher uma placa-mãe que o slot aqui, o socket, o SSD M.2, é um PCI Express 4.0x4. Porque o 4.0 chega a 2.000 a cada linha, a cada X1. Vezes 4 dá 8.000. Dá dentro do que tu queres. Estão entendendo a jogada? Tem que prestar atenção nisso. Para você não comprar um elemento subutilizado. Tá? E aí você vai ter esse tipo de coisa. Claro que alguém vai dizer, mas Maestro, tem que observar também que tem um SSD M.2 que é protocolo SATA e protocolo NVMe. Sim, as placas mais atuais todas elas utilizam o protocolo NVMe, tá? Ou NVMe, como queiram, que é o protocolo mais rápido, tá? de transferência que você vai ter. Tem SSDs M.2 que usam o protocolo SATA. Quando eu mostrar os SSDs, eu vou mostrar. Tem uma diferença enorme de velocidade entre eles. Tá? Então, a gente dá preferência hoje, deu preferência para placas mães que o teu socket, o slot M.2 seja, tá? PCI Express 3.0 para cima, tá? Porque tudo são X4 mesmo, então é 3.0 para cima, 3.0, X4, 4.0, X4, 5.0, X4, tá? Dessa que ele tem ali, para você ter que seja NVMe. Todos esses são tudo NVMe, tá? Porque se ele for SATA, ele vai trabalhar a 600 megabytes por segundo, só, e não passa disso. Tá? Então, para você explorar os SSDs rápidos, tem que ser um PCI Express 3.0 em diante, tá? Que é compatível com NVMe, tá? Que é o protocolo de transferência de dados que você tem. São detalhes que você vai ter que observar, é claro. Tá? Se tu pegar aqui, tu quer montar uma maquininha normal, mas tu quer colocar uma placa de vídeo, cara, um slot PCI Express X16 aqui, tá? Basta que ele vai ter aqui. Não vai ter problema nenhum você utilizar esse caninho e vai botar tua placa de vídeo. Aí o que acontece? Mesmo esquema. Aí tu vai comprar uma placa de vídeo, vou dar um exemplo, uma RTX 3060. A 3060, tá? Ela vai utilizar X16. Tá? Ela é PCI Express 3.0, se não me engano, X16. Beleza. Aí tu vai olhar. Aí, qual é a tecnologia do PCI Express do slot do PCI Express X16 da tua placa-mãe? 4.0. Beleza, pode colocar que folga. Tá? Mas se for o contrário, tu vai botar uma RTX 4060. Aí tu vai botar uma RTX 4060 que usa o PCI Express 4.0 X8. Ela não é X16, é X8. Mas aí tu vai colocar num slot que é um PCI Express X16 3.0, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter uma queda de performance. Mesmo ela sendo X8, mas vai ter queda de performance. X8 porque ela não usa, a RTX 4060 usa só metade das linhas de comunicação, os LANs, X8, tá? Do que a 3060. Coisas que a gente vai falar quando chegar no vídeo sobre placas de vídeo. O que acaba acontecendo? Você vai subutilizar a RTX 4060. Tá? Porque se você está comprando uma placa de vídeo que usa um barramento de frequência maior, tá? PCI Express 4.0 e a tua placa-mãe é um PCI Express 3.0, funciona, é retrocompatível, tá? Mas tem queda de performance, tu não vai usar 100% da capacidade da placa de vídeo. Vai funcionar, é que nem um SSD. Tu comprar um SSD que ele trabalha ali, que é um PCI Express 4.0 X4 e tu colocar num socket, num slot M.2 que é PCI Express 3.0 X4, vai funcionar? Vai funcionar basicamente com a metade da velocidade. Tá? Isso pode acontecer com a placa de vídeo também. Então o cara tem que observar para comprar compatível, que a tua placa mãe, o teu slot PCI Express, tá? X16, que é onde a placa de vídeo vai ser colocada, seja também da mesma geração da tua placa de vídeo que estás comprando. Pode ser acima. Mas a minha placa-mãe eu vi é um PCI Express X16 5.0. Ótimo! As placas de vídeo estão tudo em 4.0, já está sobrando. O ideal é assim, melhor sobrar do que faltar. Porque se faltar, você vai ter perda de performance. Tá? Se sobrar, tu já está preparado para o upgrade futuro. Tá entendendo a jogada? Então, é mais interessante. Claro, você vai ter que verificar o quê? Vai ter que verificar o preço. Como eu falei, uma custa 700, outra custa 2.000. Tu pode bancar isso? Tem esse detalhe que você tem que observar. Tá? Então, a escolha da placa-mãe é fundamental, por quê? Porque tudo vai estar ligado na placa-mãe. Tá? Tudo. Todos os componentes, teu poderoso processador, tua poderosa placa de vídeo, teu SSD ultra rápido, tudo vai estar ligado na placa-mãe. A placa-mãe vai dar o suporte a tudo isso. Então, a placa-mãe eu considero como o elemento mais importante de um computador. Escolher uma placa-mãe adequada para as suas necessidades, mas sempre pensando
num pouquinho para frente, né? Olha, ótimo a relação com os benefícios, mas pensando um pouquinho para frente, pensando naquela história de repente eu vou pegar uma placa-mãe que no futuro tem uma possibilidadezinha, eu não vou botar SSD M.2 agora, mas vou pelo menos pegar uma placa-mãe que tenha pelo menos um slot M.2, porque eu não estou com dinheiro para comprar agora, eu vou usar o meu HD ou o meu SSD SATA que eu tenho, mas eu tenho intenção futura de fazer um upgrade para um SSD M.2, então eu já compro uma placa-mãe que tem SSD M.2, mesmo que tu não vai usar agora, mas já tu pensa no upgrade futuro. Tá? De repente, daqui a um ano tu vai fazer isso. E agora tu tá meio apertado, tu não vai conseguir. Só tem dinheiro para montar a configuração. Tá? Então são tudo coisas que o cara tem que pensar. Não pense no imediatismo. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não pense quando você monta a configuração da máquina no imediatismo. Pense em alguma coisa para frente. Para ter uma gordurinha para queimar lá na frente. Entendeu? Para você ter uma margem nessa configuração para que seja possível, tá, você ter a possibilidade de melhorar essa tua máquina. Não tu comprar uma configuração que é extremamente limítrofe, né? Já está no limite. Ela já está até meio que ultrapassada. Já comprasse com um PCI Express da geração anterior da tua placa de vídeo. Já comprasse sem o SSD M.2, só porque ela é mais barata. Mas ela vai sair mais cara, porque daqui a pouco tu vai ter que trocar a placa-mãe. Tá? E dependendo da geração que tá, aí a tua geração lá, tu vai trocar a placa-mãe daqui a uns 3, 4 anos, pode ser que tu já tenha dificuldade em encontrar placas-mães para a geração de processador que tu tens. Eu tenho um processador da 11ª geração. Já não é muito simples hoje você encontrar placas-mães para a 11ª geração, que é da que os processadores 10ª e 11ª geração compartilham do mesmo modelo de placa-mãe por causa do mesmo socket. Tá? Tô centralizando na Intel, que é um pouco mais fácil de mencionar a nomenclatura, mas isso também vale para AMD, para a série Ryzen. Tá? Até a série Ryzen, até a sobrevida é até maior. Tá? Tu tem processadores aí da série, placas-mães da série, um processador da série 1000, tá? Um Ryzen 5 1600 e aquela placa-mãe suporta um Ryzen 5 5600. Tá? Vai dar 1000 até 5000. Então, o gap das placas da AMD até maior. Mas assim, você tem que observar bem quais recursos que você quer na tua placa-mãe. Tá? Coisas importantes a se observar. Pelo menos 2 slots de memória RAM, preferencialmente que tenham dual channel. Tá? Um slot PCI Express X16 é padrão para você ter, até porque tu vai botar uma placa de vídeo, raramente alguém coloca mais de uma placa de vídeo. Tá? Um slot pelo menos SSD para SSDs M.2 NVMe, no mínimo PCI Express 3.0 X4, para que você tenha. Mas tem coisa, porta SATA vai ter, 2 portas SATA, 4 portas SATA para botar um HD, botar um SSD SATA, isso continua sendo padrão, no mínimo tem 2, tá? Para que você possa efetuar. Então são elementos que você tem que observar. E claro, né, o mais óbvio de tudo que eu já falei, a placa tem que ser compatível com o processador que tu escolheu. Tá? Não adianta tu escolher um processador e a placa não ser compatível. Se você pegar um processador top i7 ou i9, R7 ou R9, placa-mãe de entrada, nem pensar. Tá? Chipsets, tá, que costumam ser da série 10, por exemplo, da Intel, H610, H710, já não é interessante. Já é a série 660, por exemplo. Tá? A série 60 e 70, 660, 760, 770. Tá? Por quê? Porque esses carinhas têm uma quantidade de fases maior. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu tenho essa placa-mãe aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tem a grosso modo 5 fases nessa placa-mãe aqui. Não é uma placa-mãe indicada para botar um i7 aqui em cima. Tá? Se eu pegar essa aqui, tá? Deixa eu ver se dá para verificar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 fases aqui, tá? Já tem dissipadores em cima. Então, essa aqui, apesar de ser para AMD, mas é uma que pode suportar um Ryzen 7, tá? Até se tiver compatibilidade, um Ryzen 9. Porque tem uma quantidade de fases maior para fornecer energia, porque o TDP, que é o Thermal Design Power, que é o quanto dissipa de calor, também é um referencial de quanto consome de energia. Então, tu tens processadores que usam TDP de 65 watts. Tá? É bem tranquilo. O VRM, 65 watts, os VRMs tranquilamente aí, com 6 fases, consegue controlar. Aí tu tens um TDP do processador que é de 105, que é de 135 watts, por exemplo. Esses TDPs altos requerem já VRMs mais poderosos. Então você tem que ver. Então, pelo menos placas intermediárias, de 5 para frente, Ryzen 5 para frente, é interessante placas intermediárias, para você poder ter um VRM de potência. Senão, o que vai acontecer? Vai queimar? Normalmente não. O que vai acontecer é que o processador não vai atingir aquela frequência e ele vai estar limitado. Tá? Ele não vai conseguir atingir a frequência
nominal dele e vai ficar sob limitação, entendeu? Então, consequentemente, ele limitado, você vai de novo estar subutilizando um processador. Então, não devia ter gasto dinheiro comprando um Core i7 ou um Ryzen 7, já que usou essa placa-mãe e ela está limitando o teu processador, vai para um Core i5 ou um Ryzen 5, né? Proporcionalmente cada um deles, para que você tenha um parâmetro de referência em cima disso. Tá? Então, são elementos de placa-mãe. Para finalizar, tá? Eu tenho aqui as portas, né? A quantidade de portas. Aqui eu tenho, por exemplo, um USB 3.2, tenho USB Type-C aqui, tá? Geração 3.2, Gen 1, Gen 2, que são as mais rápidas, né? Costumam chegar a 20 gigabits por segundo, normalmente. Tem portas USB, tem um áudio aqui que é para Home Theater, Surround, 6.1, 7.1 canais, que é mais que eu tenho aqui. Tem o DisplayPort, tem o HDMI, aqui não tem VGA. Mas tu vai botar um monitor VGA numa placa dessa aqui, aí tu tá entendendo? É aquela história de comprar uma Ferrari para ir para a escola. Tá? Não tem sentido. Então, é óbvio que tu tem que ter um monitor bem mais poderoso, né? Uma configuração interessante para você poder usar. E eu nem usaria isso aqui, usaria na placa de vídeo montando uma configuração dessa. Mas a quantidade de portas aqui atrás é interessante. Pô, tu tens um teclado, um mouse lá, cara, que é antigo, mas é muito bom, que tu comprou, pagou caro na época, blá. Só que ele é PS2. Aqui tem uma porta PS2, tá? Tu pode pegar máquinas, por exemplo, acho que também tem, não tem, aqui aqui também tem uma PS2, uma híbrida, né? Mas tu tem placas mães mais novas que não tem PS2. E aquele teu teclado lá, ou tu vai rodar ele com um adaptador, ou tu vai perder a utilização do teclado. Tá? Isso acontece às vezes também com, de repente, uma impressora, o cara tem uma impressora muito antiga, muito boa, etc. Mas é paralela. Cara, aqui não tem porta paralela. Aqui não tem mais porta paralela. Essa aqui também não tem porta paralela, que é a porta antiga da impressora. Mas tu quer usar aquela impressora, aí tu tem que dimensionar com alguma coisa que tu já tens. Também tem que observar isso. Aí tu vai ter que pegar uma placa-mãe com uma porta paralela. É um problema hoje em dia, pegar uma placa boa com porta paralela, porque as mais novas não tem. De repente vai ter que comprar uma placa off-board com uma porta paralela para poder ligar separadamente, que costumam normalmente ser meio chatas para fazer esse tipo de coisa. Então, a quantidade de portas USB, eu quero 2 portas, 4 portas USB. Quantas portas USB 3.0 tem? Ou 3.1 ou 3.2? Aí tu pega uma placa-mãe, só tem 2 portas USB 3.0, não tem 3.1, não tem 3.2. Aí tu, poxa, mas aí eu tenho SSD externo. Quanto mais rápida for a porta do teu USB para ligar um SSD externo, melhor. Tá entendendo? Então você tem que dimensionar também a quantidade de portas. O mínimo que eu digo hoje é ter 6 portas USB. Tá? Do jeito que a gente tem hoje em dia, teclado, mouse, impressora, fone de ouvido, adaptadores, conexões de celulares, assim por diante. Tudo bem, tu pode comprar um hubzinho, colocar um hub ali para aumentar a quantidade de portas, pode. Mas tu já vai fazer um upgrade, já procura dimensionar, pelo menos com 6 portas USB, destas 6, tá? Que pelo menos 4 delas sejam USB 3.0 ou superior. Tá? Para você ter uma taxa maior. Assim, 2 portas USB 2.0 por causa de uma compatibilidade. Tem placa-mãe que nem tem mais porta USB 2.0, tudo 3.1, 3.2, nem 3.0, mas tem nem 2.0 nem 3.0, 3.1, 3.2 em diante. Tá? Tudo depende do modelo de configuração que você vai pagar. Então são esses elementos que você tem que observar. Tá? Mas fundamental, processador tem que casar com a tua placa-mãe. Entra no site lá, vai no CPU Support List e verifica se o processador que tu quer é suportado pela sua placa-mãe. É o primeiro ponto de referência. Tá? Aí depois você vê se tem um slot SSD M.2 que tu queres, a velocidade do PCI Express desse slot SSD M.2, do slot da tua placa de vídeo, quantidade de memória suportada. Aí tu vai ver, a placa-mãe suporta DDR4, assim, tu quer colocar o quê? DDR4? Então tem que pegar uma placa-mãe DDR4. Não tem placa-mãe que tem DDR4 e DDR5, tá? Tem umas híbridas até que uma ou outra, sempre aparece as mudanças de tecnologia, mas ou tu usa uma ou tu usa outra. A melhor relação com os benefícios hoje é DDR4, daqui a pouco vai se tornar DDR5. Mas se tu tens DDR4, tu quer reaproveitar as memórias do que tu tem no teu computador que está fazendo upgrade, tu não pode comprar uma placa-mãe que tem DDR5, senão tu não vai conseguir reaproveitar as tuas memórias DDR4, tá? Tem que ser uma placa-mãe compatível com DDR4. Entendeu? Então você tem que observar esses parâmetros de referência, para que você possa ter a memória certa, senão não vai adiantar. Não, eu quero mudar para DDR5. Então tá, tu já vai vender aquelas outras memórias lá. Mas aí tu tem que ver se a tua placa-mãe é DDR5. Aí tu põe uma placa-mãe top de linha, show, que tem tudo que tu quer, mas é DDR4. E tu quer desmontar o DDR5. Não vai servir aquela placa-mãe, mas tu tem que mudar a placa-mãe. Entende? Então,
São detalhes que você tem que enumerar, colocar no papel, tá? Você que é leigo, para você poder se orientar de alguma maneira. Espero que isso já tenha dado uma clareada para que você possa entender a escolha de uma placa-mãe, seja para Intel, seja para AMD, os principais pontos, né, que você precisa observar. Não esqueçam de deixar sua curtida, de seu like, compartilhem com quem precisa desse tipo de informação também. Sigam a gente lá nas redes sociais, se inscrevam nos canais do YouTube, a gente sempre está criando novo conteúdo para vocês, para que vocês possam nos ajudar também a aumentar a comunidade da Maia Informática. Até o próximo vídeo, abraço a todos.